Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Formando C. A gente vai dar sequência aqui à nossa planilha de comparação, né? Então a gente fez esse projeto do zero na aula passada, na última sexta-feira. Vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar caso você tenha perdido, tá? E acompanhar aqui com a gente. Se tiver dúvidas é só deixar nos comentários, a gente vai te ajudar. Para que serve isso daqui? Né? Então isso aqui é uma comparação que você pode usar para diversos cenários. Na nossa brincadeira aqui a gente está fazendo uma comparação entre colaboradores, né? Ali, simulando como se fosse um processo seletivo, por exemplo. Então você pode ter grandezas diferentes, você pode ter competências diferentes que você pode editar do jeito que você quiser. E aí você vai fazer uma comparação um pouco mais lógica, um pouco mais, às vezes até direta sobre aquilo. Tá? Mas você pode usar isso daqui também para avaliação de custo-benefício, para avaliação de estratégias diferentes. Nossa, tem uma infinidade de situações em que você pode avaliar isso aqui. Até gestão financeira pessoal, dá para usar isso aqui também para ver se você está atendendo aquilo que você planejou lá atrás ou coisas do tipo. Tá? O que a gente fez na aula passada, o que a gente vai fazer hoje, né? Então a gente criou isso daqui, partindo aqui de uma máscara muito simples, com algumas perguntas que a gente usou para poder copiar e gerar aqui a resposta dos nossos funcionários, né? O que a gente fez depois disso? A gente criou aqui uma tabelinha, né, de comparação, de configurações, onde a gente trouxe algumas informações e essa tabela de comparação onde a gente puxa esses dados, ou eu deveria puxar esses dados de forma dinâmica, né? E é justamente esse deveria que a gente vai resolver hoje. Ou seja, a gente vai alternar aqui os nomes dos colaboradores e nosso gráfico vai alternar, mesmo eles estando em abas diferentes, tá? Isso é uma questão que muita gente procura fazer e acaba não conseguindo, então acaba ajudando nesse ponto, tá? Bom, primeiro passo que a gente vai fazer para conseguir estruturar isso daqui vai ser justamente a gente criar resultados aqui também para os outros funcionários, né? os outros concorrentes a essa vaga, né? Os candidatos. Então para isso eu vou usar a mesma estratégia que eu usei aqui, que foi com o aleatório entre, né? Para não precisar ficar chutando os números, tá? Então igual aleatório entre. Lembrando, minhas notas dentro da minha regra podem ir de 1 até 5, então são esses números que eu vou colocar aqui como inferior e superior. E depois é só eu arrastar essas informações aqui, tá? Ctrl C, cola aqui para Carla, cola aqui para o José, tá? Vem para cá, Ctrl Shift V. Isso vai fazer com que ele cole isso aqui como números, tá? Excluindo ali a fórmula. Ctrl Shift V faz isso, ou colar valores também, tá? É a mesma coisa, só pelo atalho. Então, seleciona, Ctrl C, Ctrl Shift V, ele cola aqui como números para a gente precisar ficar se preocupando em digitar um por um, tá? Beleza, então agora que a gente tem os dados, como que eu faço ele apontar para o lugar certo? Tá? Então aqui o que ele está fazendo? Ele está procurando esse local, né? Então o Luiz Silva, né? DD, depois ele tem, olha, o Luiz Silva BB. São essas duas informações que eu vou ter que alterar. Então eu vou fazer aqui do lado, olha, igual, e essa fórmula é interessante, indireto. Ela serve para você apontar de forma indireta para algum endereço, tá? E aí eu vou fazer primeiro o da Ana, tá? Então eu vou fazer só para você entender o que vai acontecer. Eu vou fazer como se fosse ali o da Ana. Para colocar isso, eu vou ter que indicar o endereço da mesma forma que ele aparece quando eu faço ali um igual, tá? Então para fazer isso eu vou fazer o seguinte, olha, aspas, porque é um texto, Ana, ponto de exclamação, porque é o nome da aba que eu tenho aqui, pode estar maiúsculo aí, minúsculo aqui, não tem problema, ele não faz diferença nesse ponto, e eu quero a coluna D, né? Então D, dois pontos, D, tá? Fechou aqui o parênteses, e aí fechou aqui. O que ele vai fazer? Ele vai retornar, olha, nota, e todas as notas daquela teve, e quando acaba as notas ele começa a retornar um monte de zero. Isso para mim funciona, tá? Agora, se eu fizer a mesma coisa, olha, alterando isso daqui para Luiz Silva, e eu deixei ele sendo o único com sobrenome de propósito, tá? E esse é um erro que o pessoal acaba fazendo. Ele vai dar ref. Por quê? Essa referência Luiz Silva não existe, tá? Para você corrigir isso, você vai fazer o seguinte, você vai colocar um apóstrofe, tá? Então você vai colocar um apóstrofe no começo e um apóstrofe no final. E aí ele vai puxar as notas corretamente. Então só esse apóstrofe já resolve esse problema. Só que as pessoas às vezes esquecem e não colocam. E se você fizer aqui com o apóstrofe chamando de Ana, por exemplo, que deu certo antes, ele continua funcionando. Então quando você for fazer esse tipo de apontamento, né, indireto, mesma coisa a gente faz lá no VBA ao vivo, falando isso no VBA, você vai fazer com o apóstrofe. É por isso que ele está ali, tá? Então essa apresentação aqui funciona, tudo bem? Só que agora eu vou precisar melhorar esse texto aqui, porque eu estou escrevendo Ana, eu estou escrevendo Luiz, né? Então como que eu vou fazer para ele pegar essa informação? Vou fazer o seguinte, ó.
vou concatenar informações aqui. Vou fechar aspas para ele colocar só o apóstrofo inicial. Esse texto eu vou pedir para ele buscar em algum lugar. Onde que esse é algum lugar? Aqui na comparação. Opa, deixa eu só colocar aqui, né? Aspas, apóstrofe, aspas, e comercial. Vou vir aqui na comparação e vou apontar aqui para onde está o primeiro colaborador. Então, comparação H2, tá? Aí depois e comercial, aspas, apóstrofe, e aí continua ali o resto do texto. Quando eu fizer isso, agora ele vai mudar para aquele nome que eu coloquei lá, tá? Então desse jeito ele fica inteligente nesse nível, tá? Então isso daqui já vai substituir ali para mim essa parte de notas, tá? O que eu vou precisar fazer agora? Se eu voltar aqui para minha fórmula, as notas são aqui essa coluna D, né? Então essa fórmula substitui essa parte aqui da coluna D, tá? Além disso, eu vou precisar também da coluna B, mas também apontando da mesma forma, que é a competência, tá? Então eu vou fazer isso daqui, vou copiar isso daqui, olha, e posso colar aqui do lado para eu testar. Só vou alterar aqui o D, eu vou colocar B no lugar, tá? Então quando eu faço isso, ele vai trazer aqui também todas as competências daquela base que eu puxei, tá? Então assim ele fica mais inteligente, tudo bem? O que eu vou fazer agora? Isso daqui eu posso pegar, isso vai ser para a primeira colaborador, então copia esse indireto, vem para cá, substitui esse Luiz Silva aqui e cola aquele indireto. Você vai perceber, tá, que ele vai continuar aqui trabalhando para mim, tá? Mas chegou alguns aqui que ele deu referência, tá? A gente vai ajustar essa referência daqui a pouco, tudo bem? Deixa ela ali por enquanto. Se você olhar aqui, ó, você vai perceber que o comparação H2, quando ele joga para baixo, ele vai virar H3, H4 e assim por diante, olha, no de baixo ele vira H3 e assim por diante. Então o que eu vou fazer? Eu vou travar isso daqui com um cifrão. E aí ele já vai ajustar, voltando a aparecer todos os percentuais ali para você. Então não se desespera, fica tranquilo que é fácil, tá? Aqui eu já vou até colocar o H2 com o cifrão, para não dar o mesmo erro. Vou copiar, Ctrl C, vou trazer para cá. E no outro Luiz Silva aqui, olha, coluna B, eu vou colar aquela informação. Então ele vai continuar comparando aqui para você, tá? Quando você faz isso, se eu vier aqui agora e alterar, né? Então como ele está puxando aqui o Luiz Silva para Pedro, né? Ele vai alterar o azul lá, que é o colaborador 1, tá vendo? Se eu vier aqui e colocar Carla, ele vai alterar de novo. Então agora ele está ficando mais inteligente com relação a essa comparação, que faz mais sentido ali pra gente, tá? Para fazer o colaborador 2 é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que ao invés de pegar a informação na célula H2, ele vai pegar na H5. Tá? Lembrando que quando está mesclado, ele pega sempre a primeira célula de cima, primeira coluna da esquerda. Então eu vou vir aqui, vou alterar simplesmente o número 2, tá? Vou colocar o cifrão aqui para poder copiar e colar mais fácil, por 5. Ele já vai trazer outra informação, e aqui também o 2 vira 5, tá? Então, fez isso, testei aqui, as informações estão certas, vou copiar sem o igual, né? Só o indireto. Vou trazer aqui para minha fórmula, onde está Ana D, eu vou colocar essa primeira indireto. Onde estiver Ana B, eu vou colocar esse segundo indireto. Estou fazendo assim bem passo a passo para ficar claro para todo mundo o que a gente está fazendo aqui e por que isso funciona, para você poder adaptar também para a sua situação. Só que eu não preciso mais, posso excluir. O que eu vou fazer agora? Né? Quando eu vier para cá, agora eu posso alterar aqui entre todos os meus colaboradores, não importa quantos eu tenha, está dentro do limite, obviamente, de dados aqui do Excel, né, de abas que você tem, você pode ter quantos você quiser e fazer a comparação. Ah, Lucas, eu quero fazer com 3. Pode, você vai colocar uma a mais, uma linha a mais aqui, uma coluna a mais de configurações e assim por diante, tá? Se você quiser ajustando isso, você vai precisar ajustar os cálculos aqui, e esse percentual funciona muito bem para isso, tá? Agora o próximo passo é a gente deixar isso aqui com uma cara um pouco mais interessante, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui um título, comparação entre candidatos, por exemplo. Sei que eu chamei ele de colaborador, mas tudo bem. Vou vir para cá, então vou tocar aqui para candidato 1 e candidato 2. Assim ele vai ajustar aqui o gráfico também, tá? Aqui, se eu quiser, eu posso colocar também candidato 1 e candidato 2, tá?
Então ele vai ajustar tudo aqui para mim. Beleza. Esse candidato 1, candidato 2 aqui em cima não fica tão legal. Então eu vou tirar ele daqui, depois eu vou ajustar ele em outro lugar. Isso daqui eu posso tirar, esse percentual ali não fica tão legal. Vou clicar aqui com o botão direito, vir aqui em selecionar dados. Desse meu lado direito aqui, olha, onde está esse de 1 a 5, eu vou editar. Vou lá em configurações, vou selecionar os títulos que eu tenho aqui, olha. E com isso, ele vai colocar esses títulos aqui para mim em volta. Agora fica mais fácil de eu poder analisar o que eu tenho ali de resultado em si, tá? Outra coisa que pega aqui, né, que tá tudo muito claro, tudo muito esquisito. Então eu vou colocar um pouquinho de cor agora com relação a isso, tá? Então para fazer isso, eu vou pegar aqui uma pessoa diferente. Então vou comparar o Luiz com o José, por exemplo, assim fica mais claro quem que é quem ali atrás. E vou começar a formatar um pouco isso daqui, tá? Então esses textos aqui eu vou colocar num texto mais escuro. Até vou usar sem preenchimento. Cor da fonte eu vou colocar em azul, talvez vai ficar legal. Depois eu vou pegar aqui, olha, e vou tirar o contorno do meu gráfico, tá? Então eu vim aqui no gráfico em si, tiro o contorno, vou colocar aqui um fundo cinzinha, ao invés de ser esse fundo branco ali, sem contorno, preenchimento cinza, pronto. Ele dá uma carinha um pouco mais interessante. Esse texto aqui, né, eu vou tocar a fonte dele também para azul, colocar isso aqui em negrito, e aí você pode ir alterando isso do jeito que você precisar, tá? Vou colocar a esquerda, que normalmente eu prefiro ali. Outra coisa que eu vou fazer é, esses carinhas aqui, olha, sobrepondo assim, não fica legal para você poder enxergar, tá? Então eu vou fazer com que eles tenham uma cara um pouco diferente também. Então o primeiro passo eu vou selecionar aqui o primeiro, dei 2 cliques aqui em uma das duas séries, tanto faz qual, tá? Na verdade isso aqui é a série 2. Vou vir aqui no balde, né, de preenchimento, vou vir aqui em preenchimento sólido, tá? Eu vou alterar aqui a cor, né? Então eu não quero aqui linha, na verdade, né? Então eu não quero linha, sem linha. Vou vir aqui, olha, no marcador, preenchimento, então ele está lá laranja, vou colocar preenchimento sólido, então ele tocou para azul, que é o padrão, né? Eu vou colocar isso daqui como verde, por exemplo. Vou pegar aqui um verde mais clarinho um pouco, e vou colocar uma transparência, talvez 50%, tá? Então ele vai ficar ali uma cor um pouco mais transparente, fica mais fácil você enxergar o de baixo. Mesma coisa eu vou fazer aqui, olha, sem linha, marcador, preenchimento sólido. Vou escolher uma cor aqui que faz sentido para mim. Então, sei lá, para ficar bem diferente ali, eu vou pegar um roxo aqui, olha, e vou comparar aqui entre os dois, tá? Então, também vou baixar aqui a transparência, talvez para 50% também, tá? Então, agora você vai conseguir enxergar ali um através do outro. Talvez só pegar uma cor um pouquinho mais forte aqui vai ajudar. Tá, então pegar um roxo um pouquinho mais escuro. Então como eu toco a transparência ali, ele acaba ajudando mais, tá? Então assim, percebe que você pode ir editando isso daqui, tá? Para ficar claro quem que é quem. Você pode pegar isso daqui, olha, alterar aqui e deixar esse cara aqui no verdinho, né? Então para saber que esse é o candidato verde. E esse daqui você pode deixar aqui como candidato roxo, né? Então comparando aqui numa situação bem básica mesmo, tá? Seleciona esses dois aqui, olha, deixa menorzinhos aqui. E agora você pode selecionar isso daqui, olha, e dar aqui uma borda espessa, talvez. Depois pode diminuir um pouquinho ali, e aí ele vai ficar com uma cara já um pouquinho mais interessante, mesmo que você... Opa, deixa eu só acertar aqui a borda no lugar certo. Mesmo que você seja bem iniciante no Excel, mesmo que você não tenha muitos recursos aí de Excel ainda, tá? Lembrando, tem bastante coisa aqui. Mas, se você está começando, isso aqui já vai te ajudar a ter uma apresentação um pouco mais interessante aí de trabalho, tá? Aí, se você quiser, você pode dar um Ctrl T, só segura o Ctrl e tira, né, essa seleção desses que você trocou a cor. E aqui eu vou colocar o cinza que eu usei ali dentro do gráfico, né? Então ele vai ficar uma coisa mais ou menos assim, tá? E aí você vai poder apresentar isso daqui e vai poder mostrar, olha, a pessoa X, ela teve nota tal, a pessoa Y teve nota tal, por exemplo. Tá? Então aqui você vai conseguir fazer as suas comparações, mesmo que seja em uma estrutura diferente. Isso vale para qualquer coisa, inclusive para avaliação de custo-benefício. Isso aqui é bem legal, porque você consegue separar também por onde que você ganha mais, que você perde ali, dependendo da escolha que você faz. Tudo bem? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, dessa dica aqui, e eu fico por aqui até a nossa próxima aula.